Dia, segunda com os Bom Fês, dia, começando. com um recadinho pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, Sintoma Não É Sentença, live que vocês adoram. Deixa eu aproveitar para colocar aqui. O Instagram, primeiro eu preciso avisar vocês que a gente tá aqui, né? Isa, bom dia, Mafê, bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje é aquele momento que vocês podem perguntar à vontade. Aê. Simone, que delícia você por aqui, bom dia. Muito importante. Olha a Polly por aí também. Muito importante a gente compreender que tudo aquilo que a gente expressa está ligado com aquilo que nós estamos vivenciando. O nosso corpo, ou ele está no equilíbrio, ou ele está fora do equilíbrio. Dentro dessa abordagem das 5 leis biológicas, quando o Fê fala assim, ou o corpo está no equilíbrio, ele está fora do equilíbrio, é assim que a gente enxerga através das nossas lentes saúde e doença. Né? Então, quando ele diz, quando o corpo está no equilíbrio, é o que nós costumamos dizer saúde. Quando o corpo está fora do equilíbrio, é o que nós costumamos dizer doenças. Então, para tudo, desde uma queimação no estômago, uma conjuntivite, a uma dor nas costas, tudo isso nos traz uma mensagem daquilo que nós estamos vivenciando. Tá? Isso faz parte da nossa rotina diária, o que a gente percebe na nossa vida. Nós ministramos cursos sobre isso e atendimentos também. Então, todo dia isso aparece e vai ficando cada vez mais claro pra gente. E aparece na nossa própria vida também, né? Que nós também vivemos os nossos desafios. Bom dia, Paty Miller. Olha, bom dia, Arami. Paola. Tieme! Nossa, Tieme! Beijo no coração, meu amor. Que saudade de você. Arami, bom dia. Gente, então, o que a gente geralmente faz aqui na live é começar pela caixinha de sintomas, só que ultimamente não pusemos caixinhas de sintomas. Por quê? Fernando estava com um sintoma, acho que ele pode começar por aí, né? Contando pra vocês, ele fez um canal na semana retrasada, né? Na semana passada isso teve algumas complicações, ele vai explicar. Mas o que é o canal, né? Por que eu tenho que fazer um canal no dente? Ah, mas isso é sintoma? Sim, gente, isso é sintoma. Isso está contando uma história de algo que ele está vivenciando. Então, vamos começar pela história do Fê. E de qualquer maneira, o Fê tá devendo responder algumas perguntas de uma caixinha de sintomas de 2 semanas atrás. Então a gente vai buscar essas perguntas. E vocês aqui que estão no ao vivo podem perguntar sobre que sintoma vocês quiserem, que a gente tá aqui para responder. Primeira coisa, né? Vamos lá, a gente tem que falar da dentina. Então nós temos o dente. O dente ele vai ser formado principalmente pela dentina, que vai responder a um determinado tipo de conflito. E ele é revestido pelo esmalte dos dentes. E uma coisa que é muito importante deixar claro, o nosso dente, né, principalmente o esmalte, é um dos tecidos mais fortes do nosso corpo. Ele chega a aguentar mais ou menos um impacto de 275 quilos. E olha como isso é muito louco, como que a gente pode quebrar um dente. Por quê? Porque nós estamos vivendo algo por trás disso. Quando, né, a semana retrasada, eu fui no dentista porque uma obturação antiga, sei lá se era ainda da época da infância, ela quebrou. E eu já estava há algumas semanas com ela quebrada. Agora, como a gente não se preocupa aqui com algumas coisas, eu levei um tempo, a gente viajou, na volta fui pro dentista. A gente não se preocupa com algumas coisas, aspas, e o Fernando é muito resistente à dor. Sabe aquilo que a mulherada costuma dizer, pelo menos na minha roda de amigas? A mulherada fala, ai, nossa, gente, meu marido, quando ele tem um resfriadinho, ele fica super mal. Nossa, meu marido não pode ter uma dorzinha que fica super mal. Então, Fernando não é este marido. Fernando é o marido que ele tá lá morrendo de dor, eu olho pra ele e não sei que ele tá com dor, tá? Então, ele é resistentíssimo à dor. Aí fui no dentista, falei pra ele, dá só pra você colocar a massinha aí e restaurar, porque tá tudo certo. Aí o dentista, ele colocou aquele instrumento lá e puf, caiu metade do dente. Eu falei, nossa, já vi que vai dar ruim, né? Aí ele foi fazer a limpeza, já estava diretamente ali no canal. E aí quando o nervo já está aparecendo, você fazer restauração é pedir para ficar com dores constantes, né? A Tati acompanhou o processo do Fê porque ela estava fazendo curso com a gente. E aí, Tati, exatamente aquilo que você falou, Tati.
Lembrei de você, Tati, eu lembrei de você. Ele fez a limpeza do canal e acreditou no que ele estava vendo, né? Saí de lá sem dor, não tomo remédio, eu só tomo remédio para a dor, isso quando a dor é muito insuportável. E aí passei bem o primeiro dia, no segundo dia já começou a vir uma dor mais forte. Opa, isso já mostra algo estranho, porque se é para doer logo na sequência, né? E de repente, uma grande inflamação e começou a inchar todo o meu céu da boca. Que é isso? Nossa, mas tá espalhando, Fernando? Não. O que acontece ali? Então, tinha sobrado um pedaço de nervo, porque o meu dente tem uma raiz maior e fazia uma curva, então ele não viu, ele não fez radiografia. E as bactérias, elas estavam fazendo a ação que elas precisavam fazer, que era decompor o resto daquele nervo. E aí elas produzem gás, elas precisam se espalhar e o céu da boca inchou. E ali eu tive que começar a entrar com medicação, só que a medicação não durava 3 horas, ou seja, mostrava que algo estava errado. Voltei no dentista na segunda-feira, a anestesia não pegava. Jesus amado. Fez o resto da limpeza do canal. Fiquei com dor bem forte aí durante mais umas 2 horas, 2 horas e meia. E depois comecei a me restabelecer. E sim, gente, sem tomar antibiótico. É uma coisa que é muito importante a gente deixar claro, porque as bactérias estão do nosso lado, os micro-organismos estão do nosso lado. Porém, contudo, todavia, sabemos que fomos educados que quando temos algum tipo de inflamação, infecção, temos que tomar antibiótico. E para que você faça isso de não tomar com paz na consciência, é preciso de conhecimento. Então, todos os nossos alunos, né, sabem e sentem na pele, entendem, né, estudam, se aprofundam de que não faz sentido tomar antibiótico, então eles não tomam. Porém, não tomar antibiótico sem a informação, sem o conhecimento, pode deixar vocês com medo, né? Ai, mas o médico falou para eu tomar, mas aí se eu não tomar, o que vai acontecer? E nós sabemos que o medo é um dos potencializadores, né, de desequilíbrios no nosso corpo, porque nos coloca em alerta, num estresse excessivo. E isso é muito importante, porque quando nós estamos com dor, se nós não temos a certeza do que está acontecendo, o nosso cérebro começa a nos contar a história. Ai meu Deus, é uma infecção, essa infecção vai espalhar. Isso pode acontecer, isso, aquilo. Então, é o que o Fê fala, né? Conhecimento é poder. Quando a gente tem o conhecimento, a gente pode fazer novas escolhas. E o nosso leque de possibilidade de escolha, ele amplia quando temos conhecimento. Por isso é tão importante estudar sobre o assunto, tá? Ou acompanhar a gente aqui, porque aqui a gente tem nos destaques, gente, se não tem todos, que eu acho que todos não tem, né? Mas tem muito sintoma para vocês lerem quais são os conflitos por trás dos sintomas, tem ali. Tem vídeos também, milhares, não mais, centenas, falando também de sintomas. Tem o nosso canal do YouTube e todos os dias a gente tá aqui trazendo, né, coisas sobre sintomas. Tem a caixinha de sintomas que a gente põe toda semana. Enfim, então se vocês forem acompanhando aqui, vocês já vão tendo mais clareza. A gente tem feedback de pessoas que nos acompanham, que através do conteúdo gratuito falam que conseguiram, voltar à homeostase, né? Que o sintoma foi embora. A partir de compreender e tomar uma atitude, né? Porque as pessoas falam assim, mas basta eu entender e aí o sintoma vai embora. Na minoria das vezes isso acontece. Eu entendo e o sintoma vai embora. Porém, na grande maioria das vezes, eu entendo e preciso mudar o que eu tô fazendo, a forma que eu tô vivendo, ou pelo menos eu preciso mudar a forma que eu percebo aquela situação, tá? Alma Machado, a Calopes. Isso aí são as Sim. perguntas. E faltou eu falar qual é o conflito da dentina. Gente. Então qual é o conflito por trás dessa história do canal? Uma coisa que a gente perdeu como ser humaninhos, né, é a capacidade de morder, agredir. Percebam que as crianças que estão mais conectadas com o código biológico, quando elas querem agredir, elas fazem o quê? Sai pra lá. Elas mordem. E aí, tá tudo certo, gente. Parte cultural, né? Não pode morder. E a gente vai perdendo isso. Porque não pode machucar o outro, né? Sim. E muitos de nós, né? Tudo depende da percepção.
principalmente quem acaba expressando questões dentárias, tem essa percepção de agressividade nos dentes. E quando a gente se sente impotente diante de uma situação que a gente gostaria de arrancar, né, a artéria do pescoço da outra pessoa, e a gente segura, não pode, a gente vai aguentando algumas situações. Na fase ativa, nós vamos perdendo tecido na dentina e vai formando a chamada cárie. Se eu passo isso por pouco tempo, eu entro numa fase de reparação, a dentina começa a se recompõe sim. Agora, se isso vai por muito tempo, vai fragilizando, vai formando a cárie, e aí chega um determinado momento onde esse dente pode se romper. E principalmente quando nós temos questões lá antigas, onde já foi obturado, e aí não tem mais como o dente se recompor. A gente vive uma situação dessa como adulto, a gente pode, e normalmente vai ser sempre no mesmo lugar, estoura obturações antigas. Então, gente, olha só que interessante que ontem eu coloquei uma pergunta pra vocês quando a gente tava na estrada, falando de outra coisa, né? Eu vou voltar aqui pra falar sobre esse tema, só que esse sintoma pode ser um dos sintomas que uma pessoa que evita conflito sente. Não é o caso do Fê, tá? O Fê não sofre desse tipo de conflito, de evitar, ele não sofre desse comportamento de evitação de conflitos, muito pelo contrário. Quem conhece ele sabe que o Fê é uma pessoa que expõe o que ele pensa, que se posiciona, né, que não tem medo de conflito, que enfrenta e tal, diferente de mim, né, e da maioria das pessoas que responderam a minha enquete ali, né, muita gente tem essas questões de evitar conflito a qualquer custo. Eu já não sou mais essa pessoa que evita conflito a qualquer custo, porém, ter embates, ter conflitos não é confortável pra mim. E aí, se eu vou segurando aquilo que eu preciso dizer, se eu não me coloco, se eu não digo os nãos, um dos sintomas que a gente pode ter é questões nos dentes. Então, olha só, por sincronicidade, porque isso não foi pensado, ontem eu trouxe isso por conta de uma constelação que a gente fez na formação. Então, vocês voltem alguns stories lá, vocês vão ver, né? E aqui a gente tá trazendo esse sintoma no dente que diz pra gente que essa pessoa é uma pessoa que segura a agressividade, que não se permite expressar aquilo que ela precisa, que ela quer, que ela necessita. Isso, por muito tempo, né, vai gerando problemas nos dentes. Eu tive problemas nos dentes muito tempo, e desde que eu comecei a falar o que eu penso, a me posicionar, a não me deixar ser invadida, né, a colocar os meus limites, eu não tive mais. Faz anos isso, né, que eu não tenho problemas nos dentes mais. Isso a gente fala no caso dela, muito relacionado à lateralidade cerebral, porque a Fê é uma mulher canhota, né, aquariana ainda, então não deveria ter problema para se posicionar, mas para se adaptar ao ambiente lá atrás. E é sobre isso que depois, mais tarde, eu vou trazer aqui pra vocês nos stories, né? O que tá por trás, lá no cerne, né? Desse comportamento de evitação de conflitos a qualquer custo. E tem um viés bastante biológico, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. E aí, quando a Fê voltou pra base dela, porque ela viveu muitos anos fora da base, eu conheci a Fê em bloqueio hormonal, que a gente chama de pátio hormonal, né? Ela funcionava como uma mulher destra. E aí, mas eu sou canhota, tá, chegou gente? Num determinado momento, muita terapia, tudo, ela volta pra base e ela deixou de ter problema nos dentes, como mágica. Olha só que muito bom. Gente, faz muito tempo que eu não E faço nada Fernando não nos tem dentes. problema pra se posicionar, Fernando Mariano, destro, eu não tenho problema de falar. Porém, quando eu vou pra minha via oposta, eu vou funcionar como um homem canhoto libriano. E aí Aí fica chato, gente. eu não consigo me posicionar. Não porque os librianos sejam chatos, tá? Eu tenho muitas amigas librianas, mas porque o Fernando, empate hormonal, né, nessa Via oposta. via oposta dele, libriano, ele fica chato. Vamos Então lá. vamos lá. Aureni. Pontada no peito esquerdo. E algumas vezes no ouvido. Então, importante, tem que ver se é no ouvido realmente lá dentro ou se pega a musculatura, porque aí pode ser um reflexo. Os nossos órgãos, eles vão se adaptar de acordo com o ambiente. Deixa eu só fazer um parênteses antes de você responder. A Tati, que é dentista, né, falou, o Fê tava explicando agora, né, sobre os dentes, melhor aula sobre odontologia. Vamos lá. E de acordo com o ambiente, nós vamos nos adaptar.
todos os nossos órgãos se adaptam. É só você parar para pensar um momento que você levou um susto. Qual órgão seu se adaptou? Vamos pensar aqui todos nós, quando a gente leva um susto. Olha só, todos vocês agora, expressem um susto. Ó. Percebam que nós tivemos uma reação aqui. Aqui nós temos um órgão chamado laringe. Muitas vezes num susto ou em qualquer outro tipo de estresse, o coração começa a disparar. Então olha como os nossos órgãos se adaptam. Você está falando de uma pontada no peito, então aqui nós temos algumas estruturas, né? Por exemplo, musculatura, nós temos a glândula mamária, nós temos os ductos mamários. Inclusive, na semana que vem, nós vamos fazer uma live, né, sobre isso, sobre Outubro Rosa. E os cânceres de mama. E os cânceres de mama. Então, de acordo com algo que você está vivenciando, vai depender se você é destra ou canhota, de lateral, teste do aplauso, tá? A gente já explica. Você passou por uma adaptação, você não precisa mais dessa adaptação e o seu corpo entra numa reparação. É o momento onde você sente uma fisgada, ou seja, você já resolveu. Não se preocupe com isso, porque qual é o grande problema? Quando começa a dor, ai meu Deus, tem algo errado comigo. Gente, 92, 93% dos sintomas doloridos, eles são fase de reparação. O problema é se eles duram mais de 3 semanas, porque quer dizer que a gente fica reativando. Tá? Agora, doeu por 2 dias, 3 dias, tá tudo certo. Você voltou para o equilíbrio. E aqui, né, agora olhando aqui os comentários, o pessoal tá comentando sobre os dentes, né? Então, vão ouvindo as histórias, tá? Muitas dessas pessoas aqui a gente conhece um pouco mais de perto, porque já foram alunos nossos ou são alunos nossos. Então, a gente sabe do comportamento delas, tá? A Ed. Eu tive problemas nos dentes desde a infância e eram muitos, perdi muitos dentes. Ed, conta pro pessoal, você é uma pessoa que tem facilidade de se posicionar, de lidar com conflitos? Conta aqui pro pessoal, só pra eles saberem. Sara Francisco. Olhos fez falando de mim de novo. Sara, a gente tá alinhado com você nessas últimas lives aqui. Quase todos os meus dentes foram obturados na adolescência, como os meus, tá? E na última vez, no dentista, escolhi o integrativo. E há um dos dentes que terá que ser retrabalhado, porque a raiz não está completamente morta. Jesus! Paola, tem a ver na arcada dentária desde os 10 anos, usei aparelho com 12 anos e até hoje uso um compensador para utilizar à noite. A gente precisa entender, Paola, exatamente o que acontece, né? O compensador é para quê? Compensar o quê? É complexo. Gente, nesses casos, né, que se usa aparelhos, que se usa esse compensador, é muito importante procurar um dentista que trabalhe de forma integrativa, tá? Existem algumas abordagens, a biocibernética, tem dentistas que trabalham com terapia neural, a gente também tem contatos, né, de dentistas que trabalham dessa forma. Se vocês precisarem de indicação, chama a gente no direct que a gente passa para vocês. E isso é uma coisa muito importante, a gente fala aqui da biologia, a gente fala de viver da forma mais natural possível e tudo faz parte. Então, por exemplo, um dente rachou, você vai num dentista que vai trabalhar de uma forma convencional e tá tudo certo. E você faz suas escolhas depois de como seguir. Se você já conheceu um dentista integrativo, ele também pode fazer a sua restauração e te trazer outra visão. Tive muita dor no dente, ó, Paty Miller, desde muito pequena. Minha segunda dentição foi muito problemática, perdi os dentes muito cedo. Tá, ô Paty, pra você é fácil lidar com conflitos ou você também tem uma tendência de evitar conflitos? E aí eu quero fazer uma pergunta aqui, tem na live... Eu tô fazendo essas perguntas, elas pra mim são redundantes porque eu sei a resposta delas, tá? Mas eu quero que elas coloquem aqui pra vocês verem a resposta delas. Uma pergunta pra vocês que estão na live aqui. Você tem alguém aqui que não tomou antibiótico durante a infância e adolescência e foi criado, por exemplo, na homeopatia? Aí já eu falo por quê. A Ed, agora, depois que conheci vocês, sim. Olha, gente, estudar com a gente não faz só a gente ter conhecimento. Estudar com a gente também faz a gente ficar mais próximo da gente, entender quem a gente é, pra gente poder fazer o que é preciso para que a gente possa viver melhor. Por isso. Então, a Ed tá dizendo, agora, depois que conheci vocês, sim. Mas na infância era reprimida em tudo. Hoje, não aceito que ninguém me imponha em nada. Viu, gente?
Estudar com os fez faz bem à saúde. E não tem efeitos colaterais. Não, tem sim. Depois que vocês entram, vocês não querem sair da nave. Vocês entram na nave e a nave é tão legal, e aí você fala, putz, agora não quero mais sair. Quem tá aqui é nosso aluno sabe, pode deixar aí seu depoimento. É verdade ou não é que vocês não querem ir embora? E a gente também não quer que vocês vão, tá? Com os anos, meu maxilar inferior, em Portugal, né? E também em espanhol, a mandíbula se chama maxilar inferior e o maxilar se chama maxilar superior. Então a mandíbula dela foi se retraindo. Passei por cirurgia de correção em 2017. Na altura ainda não conhecia vocês, por isso nunca perguntei. Essa situação tem alguma explicação? Então, olha aqui, eu vou fazer. Aqui eu tô com a minha mordida normal. Se a minha mandíbula tá pra frente, olha como que aumenta, né, visualmente a questão dos dentes. Agora, se ela começa a retrair, eu tento morder, eu não tenho força de mordida. É engraçado, né? Mas é engraçado. É engraçado, aí, né? ó. Eu sei que vocês estão rindo. Que eu aumento a minha capacidade de mordida. Então, de alguma forma, você estava retraindo e não expressando a agressividade. Não posso agredir. É ruim agredir pode ser considerado, né, geralmente dentro do nosso sistema familiar e da sociedade, né, uma coisa ruim, porque as pessoas confundem agressividade com violência, tá? Então eu vou me impedindo de agredir, me impedindo de expressar a raiva, né? Eu não me permito sentir raiva, não me permito expressar a raiva, e aí isso vai, obviamente, né, alterando questões no nosso corpo. A Ed continuou a história, detalhe, a família agora diz que eu estou intolerante. É isso, gente. Quando a gente muda, muita gente que tá do nosso lado não gosta muito. Quando eu voltei pra minha base, Fernando não gostou muito. Eu achei que ia rolar separação, porque eu falava, nossa, de onde surgiu esse dragão interno? A diferença é que eu faço terapia, ele faz terapia e a gente se ajustou. Tá. A Paty Miller detesta o conflito. Gente, é batata. Isso que a gente tá dizendo pra vocês. Parabéns. Ouvir alguém falando em biocibernética bucal já é um alento. E gostaria de saber se poderiam em algum momento falar sobre as tecnologias japonesas que estão para ser lançadas para que... Deixa eu ver aqui se ela continua aqui embaixo. Para que... Eu imagino que para os dentes sejam restaurados. Eu acho que seria muito legal. Coloca aí o seu nome, chama a gente no direct, vamos bater um papo, porque nós adoramos conhecer essas coisas. Tá, mas a gente não tem essas informações, tá? A gente não tem. A Ed falou, a melhor coisa da minha vida foi conhecer vocês. Isso que a gente tá falando, entrou na nave, não quer sair da nave, gente. É assim, a gente tem esse efeito colateral, tá? A Sara, de fato, eu não gosto de conflitos. Nem eu no conflito ou na minha presença. Eu também não gosto, Sara. Quando tem algum conflito acontecendo do meu lado, eu vou me retraindo. Então, né, a gente tá falando de uma coisa parecida. Eu também, na minha infância e adolescência, não podia me posicionar por conta da educação que recebi. Hoje já me posiciono. Ainda bem que a gente pode mudar, né? Ainda bem que a gente pode mudar. E os dentes agradecem, tá? Paola, eu na homeopatia, meus pais só utilizam... Só medicação. Foi criada na homeopatia. É assim que os Paola, pais dela... conta pra gente, como é a sua dentição? Ela falou que hoje ela não toma nada de medicação. E fala pra gente como são seus dentes. É isso que o Fê quer saber. A Tati, é verdade, nunca mais ir embora. Tá vendo, gente? O pessoal não quer ir embora da nave. Ed, a gente vira a casca de bala dos seis, querida. Marili, minha filha foi tratada com homeopatia desde 1 ano. Tomou antibiótico uma única vez quando pequena. Porém, desde cedo, 12 anos, apresentou hipotireoidismo de Hashimoto. Hoje, super controlado. Oi, Má. A pergunta, não sei também por quanto tempo tomou antibiótico, porque se foi tanto tempo, se foi pouco tempo, não chega a causar um dano. O hipotireoidismo a gente olharia para outra coisa, já que estamos numa live sobre sintomas, né? Uma sensação de urgência, preciso ser rápido. E isso pode ser do ambiente familiar e não dela necessariamente. Tá? E hoje, gente, com quantos anos ela tá, né? Porque nós estamos vivendo, né, em um ambiente onde cada vez mais é cobrado de fazer, o ambiente é a sociedade, daí a gente tá falando de um ambientão, tá? Fazer. No entanto, que a gente vê um boom relacionado a hipotireoidismo, principalmente em mulheres. Então é importante que a gente olhar isso.
porque algo está desequilibrado na nossa biologia. Tá Vou bom? deixar aqui, gente, eu parei de falar dele um pouco porque eu tava ficando chata, né? Mas vou deixar aqui a indicação de um dos meus livros queridinhos do ano, O Mito do Normal. Se vocês lerem isso aqui, ó, ele não conhece as leis biológicas, tá? Mas ele inconscientemente sabe. Leiam este livro, vocês vão entender muita coisa. Muita coisa. Ele não conhece os trabalhos do Hammer? Opa. Bati aqui, gente, sorry. Não conhece os trabalhos do Hammer, mas ele fala de biologia pura. Tá no mesmo gente, caminho. Esse livro é um presente Tom! na vida. Oi, Tom, bom dia. Tô devendo uma resposta pro nosso encontro. A Paty falou que a nave é eterna. A Tati, e o meu filho que veio com um dente a mais. Depende qual dente a mais também. Mas tem história aí, né? A gente vai olhar para as histórias que vieram antes dele. O que aconteceu antes dele, que a biologia dele entende, que é vantajoso ele vir com um dente a mais. Lembrando que quando a gente está falando de biologia, a gente trabalha com 2 perguntas básicas. Qual é a vantagem de? Qual é o perigo de? Eu ia falar o conflito. Qual é a vantagem de? Anota aí, gente. Qual é o perigo de? Tá? Então, quando vocês estiverem expressando alguma coisa, vocês podem colocar essa situação, esse sintoma, esse comportamento dentro dessas 2 perguntas. Qual é a vantagem de eu manifestar isso, né? E qual é o perigo disso não acontecer, tá? E a gente até brinca que essas lives, o nave porto. Por que o nave porto? É onde a nave desce. Tem que conversar com vocês que estão no porto, que ainda não subiram na nave. E aqui a gente já traz muitas informações. Sara, a minha mandíbula é um pouco retraída. Gente, a gente não tá inventando nada aqui. A gente tá falando de coisas, que vocês estão vendo aí no depoimento das pessoas, tá? Bom dia, Ju. Bom dia. A Ju, gente, pra vocês terem ideia, levou uns 3 anos pra subir na nave. Agora não sai mais. Não sai mais da nave, né, Ju? Fala aí. Carla, nossa, muito interessante. Realmente muito. E tudo em conta. Eu tendo em conta a minha vida, tem todo sentido. Sim, sempre tem, né, Carla? A essa altura do campeonato, você já tá acostumado com isso. Sempre tem sentido. Tom, Fê, madrinha. Quando se tem como sintoma espasmos involuntários na perna esquerda, pode ser algo relacionado a questões emocionais? Vamos lá. O emocional, Tom, é secundário. A gente bate muito nessa tecla aqui. As emoções estão ali, mas o conflito é biológico. E perceba, por exemplo, quantos de nós, eu acredito que todos nós aqui em algum momento, dormindo, a gente começa a dormir, tem aquele espasmo. Então perceba que isso é um processo natural do corpo. Você está tendo espasmos acordado, né, com constância, ou na hora de dormir? Algumas perguntas aí. A Polly perguntou: a live vai ficar salva? Sim, todas as nossas lives de segunda-feira ficam salvas, Polly, tá? A Ed falou: hoje estou muito feliz nesse lugar que me encontrei. Que bom, Ed. Dente renasçam novamente. Essa pergunta a gente não conhece. Não conhecemos. A gente não sabe, tá? Nossa, e queremos muito saber sobre isso. Porque se é dito para nós que o único órgão do nosso corpo que se reconstitui é o fígado. E isso a gente vê pelo menos em relação a vísceras e órgãos. E eu acredito, mas é uma crença, que nós perdemos a capacidade de algumas regenerações. Porque se a gente pegar na natureza, e eles fazem um estudo sobre isso, por exemplo, a salamandra, se ela tem uma pata dela dilacerada, cresce inteira novamente. E acredito que no nosso nível de consciência, no nosso nível de consciência, realmente talvez ali seja só o fígado, mas com o tempo, se a gente voltar a desbloquear outras coisas, outras voltam a acontecer. Só que a gente sempre esquece que a pele, tudo que você busca já está em você. Que a nossa pele, ela também é um órgão, e ela é o maior órgão do nosso corpo. E ela... Desculpa pra ele ficar me encostando, gente. Né? E ela restitui. Ele fica tirando casquinha aqui. O Eros, depois a gente tem que trazer aqui pra vocês todo o processo, que ele perdeu uma lasca na pata dele, que ficou exposto... Uma lasca profunda. Ficou exposto o tendão, tudo. Nosso cachorro, pra quem não sabe. E assim como o Dr. Hammer traz, né, em relação à primeira fase da reparação, foram 3 semanas e reconstituiu todo o tecido. E depois começou o processo final de cicatrização. Sem nenhum remédio. A gente deu pra ele remédio para dor, porque ele estava com muita dor, tadinho, não merece ficar sofrendo, né? Então ele tomou paracetamol? Pra dor, mas assim, todo o tratamento dele foi... biológico. E ele se recuperou muito rápido.
tá? Aureni, eu sempre tive muitos problemas com os meus dentes desde a adolescência. Evita conflito? Aureni, pensa aí. A Dani, a live vai ficar salva. Preciso mostrar pro meu marido. A boca dele está detonada. Bruxismo, etc. Bruxismo, vamos falar sobre bruxismo. E aí a gente volta na aula, Tati, sobre odontologia. Bruxismo também tem a ver, tá tudo relacionado ali com essa questão da agressividade que eu não me permito expressar. Então, olha só que interessante. Acreditamos que vocês que estão aqui, ainda mais que o Instagram vai passando isso há muito tempo, vocês já viram aquele slide, aquele gráfico de um iceberg, onde mostra a pontinha do iceberg, que mostra que 5% do nosso cérebro funciona de forma consciente e 95% de forma subconsciente ou inconsciente. Durante o dia, nós vivemos, aspas, né, de forma consciente, a gente consegue controlar algumas coisas e a gente evita a agressividade. E a gente tem um problema, né, de criação, de educação com a raiva, tá? E aí, o que acontece? Quando nós dormimos, o nosso subconsciente assume 100%. E aquilo que a gente não expressou durante o dia, a gente à noite fica tensionando. Porém, uma notícia para vocês. Bruxismo não quebra dente. Tô afirmando e tô batendo aqui. É impossível o bruxismo quebrar um dente. Você pode, através do bruxismo que você tem, quebrar um dente, não por conta do bruxismo, mas porque você já estava com esse dente fragilizado. Impactado, ou seja, e por que eu só quebro um dente? Então nós temos aí 32 dentes na boca. E aí, um único dente fratura, eu falo que é o bruxismo? Ou se a gente pega assim, você tem uma tendência a tensionar os dentes mais do lado direito, por exemplo. Ali numa região onde tem ali 4, 6 dentes, mas só um quebra, né? Porque quando você fala da boca inteira, não necessariamente a gente tem o bruxismo assim, né? Igualzinho, né? Não necessariamente a gente pressiona. Eu tô falando porque eu tive bruxismo em alguns momentos da minha vida, tá? Mas de qualquer forma, tem ali meia dúzia de dente, mas só quebra um. E aí, no bruxismo, às vezes não tem fratura de dente, mas a pessoa começa a ficar com dor constante. E com desgaste, né? Na articulação. Então, quando eu quero me expressar, vou reprimindo. E, gente, durante o dia, pensa na quantidade de cobranças, os resultados que eu tenho que entregar. Às vezes tem que aguentar chefe, às vezes tem que aguentar cliente chato. A gente tem que se calar, a gente não pode responder, ou a gente não pode responder à altura, ou a gente leva um tapa simbólico e não se permite devolver. E aí o que acontece? Se a gente não tem um ponto de vazão, né, e o ponto de vazão, às vezes eu vou lá pra academia, tô falando de mim, extravasa, uma pessoa vai fazer uma luta, ou, né, entra num quarto acústico e grita, xinga. Ou vai fazer terapia bioenergética, que pra mim tá dando bom. Ou vai pra uma terapia, seja de experiência somática ou algo algo corporal. E aí consegue aliviar isso. A doutora Glaucia falou aqui, tirar flúor da vida. Nós usamos pasta de dente sem flúor. A questão é que hoje em dia a gente tem flúor na água que a gente bebe, né? Mas sim, o flúor... Bom, eu nem sou profunda conhecedora disso, né? Mas eu e o Fê, a gente gosta de optar por produtos, né, e marcas mais naturais. E faz muitos anos que a gente tirou o flúor consciente, né? Que a gente tem como escolha, a gente tirou da nossa vida. A Paty falando do mito do normal, esse livro é maravilhoso. Paola, perfeito, sem problema dentário, só uso o aparelho. Eu tenho 51 anos, nunca tive nenhum problema de saúde e nem Covid eu peguei. Todos em casa pegaram. Bom, aqui a gente não vai entrar nesse assunto do Covid. Isso é na hora que sobe na nave que a gente pode explorar mais, né? Porém, contudo, todavia, dizemos pra você, Covid não se pega, Covid se desenvolve. Tá? Então vamos lá, Paola. E aqui, por que eu queria trazer isso? Eu não encontrei até hoje uma pessoa que foi criada na homeopatia, que teve problemas constantes relacionados à dentina, tá? E até para as dentistas de plantão comecem a perceber. Porque nós temos toda uma flora bacteriana também na nossa boca. E quando ela é impactada, isso também faz com que os nossos dentes demorem mais para conseguir responder, tá? E isso acaba gerando outras fragilidades. Seguindo aqui, Sara, esse livro estou lendo aos bochechos, aos poucos, pois sinto resistência à leitura. Sim, toca nas suas histórias. Que toca em muitas histórias, né?
Aline, queremos falar com você. Tá Aline, faltando nas aulas. Aline, a gente tava falando de você ontem. Você tá muito sumida. Drica, e dente a menos. O meu filho tem um problema nos dentes e ele tem muita raiva. Ele não tem o siso. Tem informação aí, só que teria que pesquisar muito dentro do processo dele. Muita raiva tá aí. Eu não acho que o siso esteja necessariamente ligado à raiva, tá? Agora, por exemplo, quer trabalhar essa raiva? Seu filho é novo, coloca ele numa arte marcial. Porque na arte marcial, Além de disciplina, né? Ele vai aprender disciplina, ele vai aprender uma filosofia. Ele vai aprender a canalizar a raiva dele, o que é muito bom, né? E ele vai poder expressar essa raiva num lugar seguro, onde não vão dizer pra ele que sentir raiva é feio, né? Carolina, encontrei vocês agora, estou amando. Vem pra nave, Carol, vem pra nave. Cleiton, meus corações. Não sou eu, a pessoa está tendo espasmos acordada. Isso está mostrando uma impotência que ela está vivendo. Então veja qual é a parte do corpo que ela está tendo espasmo, tá? Porque se é o braço, digamos, ela está numa impotência em trazer alguém para perto ou afastar alguém dela. E aí a gente tem que ir para o músculo que está fazendo isso, porque esse músculo está vivendo uma impotência que é relacionada ao movimento que esse músculo faz. Como associar espasmos às reconexões neurais? A reconexões? Não sei te responder. Não consegui compreender a pergunta, tá? Acredito que essa resposta que eu acabei de passar aqui já te traga. Porque o espasmo a gente chama, né, de epicrise, crise epileptoide. É um termo muito técnico dos trabalhos do Hammer, porque a gente passa por um conflito ativo, a gente entra em reparação, e toda vez que é ligado a um músculo, a gente passou por uma impotência ali. Esses espasmos estão liberando as impotências vividas. Agora, se todo momento eu estou repetindo esses espasmos, quer dizer que eu estou reativando várias vezes o conflito. Carolina, eu estou com reumatismo reumatoide no pé direito. É emocional? Gratidão. Gente, vamos reforçar uma coisa aqui. A gente sabe que muitas pessoas que trabalham com as leis biológicas, quando estão falando sobre os conflitos, falam que os conflitos são emocionais. A gente não está dizendo que não tenham um fundo emocional. Porém, o conflito é biológico e a partir do momento que ele acontece na nossa biologia, tem uma emoção associada, tá? Então a gente não diz que é emocional, porém tem um viés emocional junto. Uma coisa que ajudou muito, nessa última turma do alinhamento, muitas pessoas entraram em conflito com essa informação e agora eles já compreenderam, então a gente vai explicar como a gente explicou. Olha só, raiva é uma emoção, certo? Se o conflito fosse emocional, toda vez que eu sentisse raiva, ia ser um único órgão. Mas a raiva, ela pode se expressar na dentina, ela pode se expressar no esmalte, ela pode se expressar na TM, ela pode se expressar no estômago, ela pode se expressar na vesícula, ela pode se expressar no intestino. Então o conflito não é emocional. O conflito é biológico e depois, como a Fê falou, tem uma emoção associada, tá? O medo vai se expressar em um monte de lugar. Porque quem tem medo, não é isso? Fê, que coisa horrível. Responde ela. Reumatismo reumatoide no pé direito. O reumatismo é um rótulo e isso não nos ajuda muito, né? Reumatismo reumatoide, o que você sente no pé? Isso, Carol, como acho que você é nova aqui, né? É uma outra coisa que a gente fala. A gente não trabalha com os rótulos que a medicina oficial trabalha. A gente trabalha com o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está expressando. Então, quando você fala que você está com reumatismo reumatoide no pé direito, o que está acontecendo no seu pé direito? O que está se manifestando ali? Conta pra gente, que daí a gente consegue te ajudar melhor. Por exemplo, quando o nosso cachorro fez a passagem, o Shelby, que foi em dezembro de 2022, eu passei a expressar reumatismo na ponta dos dedos. Para quem não conhece essa história, por que vocês acreditam que após a partida do nosso cachorro eu expressei reumatismo na ponta dos dedos? E o que é? Né? É uma dor fantasma. Os dedos, toda vez que eu fazia algum movimento, eles doíam. E era uma dor fria. Por que será que uma perda do cachorro levou a isso? Aí vocês vão entender que não é emocional, é biológico. E tinha uma emoção ali. Tá, gente? Uma emoção bem intensa, bem forte. E isso é
É um dos pontos que a gente traz quando a gente tem um programa que é instalado, né? Essa emoção intensa faz parte desse programa, mas a gente chama de biológico, tá? Olha, Paula, tenho que finalizar 2 cursos e estou estudando para um concurso público, mas espero em breve também subir na nave. Aguarde, logo mais você vai subir ainda esse ano. Escuta o que eu tô dizendo. Vai ser muito bem-vinda. Ju, olha a Ju falando aqui, não saio mais, melhor escolha. Amo tudo por aqui, acho que é isso, né? Polly, meu marido tinha o freio que separa os 2 dentes da frente e retirou. O que seria? Quando a gente olha na biologia, a biocibernética vai ter uma outra explicação, tá? Tem naquele estudo da decodificação da dental decodificação dental também. Ainda não estudamos isso a fundo, trazendo os trabalhos do Hammer só no aspecto biológico. Quando a gente tem, né, os dentes da frente, é quando eu não me permito expressar nada de agressividade. Ela perguntou mostrar os meus o dentes. que seria esse freio, se é uma cartilagem. Aí vamos pedir ajuda para os dentistas aqui. Tati, fala aí pra gente do freio. Tá? Gente... Nunca ouvi nesse termo. Sigam a Letícia Bassin. Psicogenealogia.lis. Ela fala bastante sobre dentes, tá? Numa outra visão. Ok? E é bem complementar a tudo isso que a gente está falando aqui. E, por exemplo, quando a gente fala de molares, vamos olhar para a biologia, para quem já viu o cachorro, quando ele coloca o osso ou a bolinha lá no fundo, você não retira mais. Então, quando a gente não consegue segurar algo, quando a gente fica remoendo e moendo uma situação, é onde a gente tem impactos aí também nos molares. 2 pessoas trouxeram aqui que filtro de barro ajuda a tirar o flúor da água. Usar filtros de água, que elimina flúor, metal pesado... Pelo de rato, muito importante, uma água pura. Sim, muito importante, né? Afinal, a nossa base de nutrição... Composição, a nossa composição. Né? A gente precisa ter água, né? Se a gente tira a água do ser humano, é uma das primeiras coisas que faz ele morrer. Tá? Menegon, vamos lá, quando a gente fala da gengiva, e muitas vezes vai acontecer... Perda de gengiva, retração de gengiva? Vai tendo retração e vai sumindo. Gente, o assunto tá bem odontológico aqui hoje, né? Porque ninguém sente raiva. Não é uma coisa impressionante? Ninguém sente raiva. E aí o que acontece? Quando nós vamos perdendo gengiva, perceba que os dentes vão ficando mais expostos. Os dentes vão ficando aparentemente maiores. E qual é a vantagem dos dentes parecerem maiores? É na hora de eu mostrar os meus dentes, eu assustar o inimigo. Olha aqui, ó, Carla. Minha filha mais velha tem uma situação no último dente de cima do lado direito. Então, eu não sei o nome em português, mas ele é assim granulado, sabem? Não é um dente normal, liso. Falta como uma película. Já viram algo assim? Também não. Agora, os dentes é uma nomenclatura universal. Contando daqui, ó, o primeiro dente para cá do lado direito, é 11, 12, 13, 14 até 18. Do esquerdo, de 21 a 28. Aí do esquerdo inferior, 31 a 38. E do direito inferior, 41 a 48. Então esses são o nome dos dentes para ficar mais fácil por numeração. Mas eu não conheço esse dente granulado. A gente tá com algumas dentistas aqui hoje no ar com a gente, então elas podem também colocar o parecer delas aqui. A Carol falou, iniciei hoje, vou assistir e acompanhá-lo sempre. Seja bem-vinda à nave, Carol. Comece pelas lives, toda segunda-feira às 8h30 a gente tá aqui sempre juntos, conversando sobre algum tema que geralmente é bem interessante para vocês. Aproveitando a questão do espasmo, quando o espasmo é de alguém que é paraplégico ou tetraplégico? Isso mostra que o músculo ele está reagindo. A grande questão, gente, vamos parar para pensar, né? As sinapses, os nervos, quando falam, perdeu ali a inervação, eles não são colados. Agora, eles acabam sendo afastados. Existem, né, estudos que foram feitos, o trabalho de eu perceber recuperando os movimentos dos nervos se ligando, de pessoas recuperando o movimento. Agora, muitas dessas pessoas que estão paraplégicas ou tetraplégicas, a lesão pode ter sido muito grande e sim, pode ser irreversível. Agora, o grande problema é que já colocam elas em grande desesperança, que nunca mais você vai recuperar. E a gente sabe que isso também pode ser um dos conflitos. Se está
acontecendo espasmo, quer dizer que tem inervação naquele músculo e que existe uma possibilidade de recuperação de movimento. A Tati falou aqui, mandou um recado pra Carol, que acabou de chegar, né, que começou a nos acompanhar agora. Cuidado que eles viciam. Cuidado que eles viciam a gente de tão maravilhosos. Obrigada, Tati. A Tati tá na nave com a gente já faz um tempo, também tá na nossa mentoria. Hoje tá como terapeuta assistente das turmas do alinhamento. E é muito gostoso receber esse carinho de vocês. E a gente brinca, né, que esse é o efeito colateral. Vocês entram na nave, depois vocês não querem sair. Mas é um efeito colateral bom, porque a gente vai evoluindo juntos, né? O Tom falou, perfeito, já entendi, Fê, obrigado. O espasmo é na perna, a perna tem movimento de caminhar, dar um passo, e a pessoa está passando por uma impotência de movimento, de dar um passo. Interessante, né? Olha, espasmos no olho esquerdo, o que seria? Então nós temos uma musculatura, também é na pálpebra ou no próprio olho, né? Espasmos já é uma liberação, de novo, de uma impotência. O que eu não olhei no momento que eu tinha que olhar, qual a impotência que eu vivi em relação à visão, porque se é musculatura, o espasmo está liberando essa impotência que eu vivi de uma informação visual. A Luana falou aqui, descobri uma asma recente e uma alergia ao frio. Ventos frios me dá bolinhas na pele. Pode ser emocional? Tem uma emoção associada, é sempre biológico, tá? Tem história. A hora que eu tava lendo você, eu lembrei eu já tive alergia ao frio, tá? Meu corpo ficava cheio de bolinha até aquecer, né? Eu tratei com homeopatia, tá? Na época, né? Na época. Então, a gente não teve que necessariamente descobrir, né, o DHS, o programa disso. A homeopatia me ajudou, passou e eu não tive mais. Agora na pele, tá? A gente sempre fala, porque é biológico, né, de um conflito de contato e separação. Olha só, a Fê quer meu contato, mas eu vou embora. Ela entrou no conflito de separação. A Fê não suporta o meu contato e não consegue se livrar dele. Ela tá no conflito de separação. E uma percepção que existe, né, quando a gente tem essa alergia ao frio o frio é uma percepção de falta de contato, porque quando a gente tem o contato, a gente tá no calorzinho, né, quentinho. Então, o frio traz pro cérebro uma percepção de perda de contato, tá? Então, pode ser isso. Indicação de uma pessoa que trabalha com homeopatia. A gente tem alguns alunos aqui que trabalham com homeopatia. E também a professora do Fê de homeopatia, que é a Flávia Baritz, né? Então, tem para vocês seguirem o Instagram Instituto Flávia Baritz. Aqui a gente tem a Kati, que trabalha com homeopatia. A Ed. A Ed. Homeopatas. Coloquem aí, avisando que vocês são homeopatas, né? Porque a homeopatia é ótima para trabalhar isso. Em relação à asma, né, a gente precisa entender qual é a expressão, porque, de novo, a asma é um rótulo. E tem várias pessoas que têm as crises de asma e não são diagnosticadas com asma, mas são diagnosticadas com crise de pânico. E, no fundo, é o mesmo sintoma. Então, quando eu tenho dificuldade de inspirar, é uma situação onde a minha biologia, bem arcaica, ela sente que eu não posso respirar para não ser percebido. Estou numa situação onde eu estou numa grande tensão, num grande medo, e respirar pode me colocar em perigo de sobrevivência. E se é uma dificuldade de expirar, eu não estou conseguindo, né, gritar. A gente até usa um termo biológico, rugir, para afastar o inimigo. Eu estou numa situação onde eu estou sempre em xeque e não consigo soltar o grito. Lembrando que a linguagem do Fê é muito biológica, tá? Então, quando ele fala isso do rugir, né, do ficar imóvel para não ser percebido pelo predador, isso tudo é uma linguagem muito biológica que a gente transfere pra gente no dia a dia. Pensa tá? num chefe onde você tem grande medo. Às vezes nem é chefe, às vezes é pai e mãe. É isso que eu ia falar. Às vezes é marido e esposa. Carol, eu tive reação a RC depois do meu parto. Estou com artrite reumatoide, por isso perguntei. Não desinchar. Tá vendo? Nós estamos com uma questão de rins, né? Se é depois do parto, ocorreu tudo bem no parto? Após o meu parto, tive inflamados mãos, pés, nervo ciático, pés. Agora voltou todos. O pé esquerdo... Não escrevi direito, me desculpe. Tá. Cá, vamos lá. O que você resolveu quando você
tem o parto, quando nasce sua filha ou seu filho? É o primeiro filho, a primeira filha, o que você entra em solução, o que você resolve? Porque são sintomas de resolução. E aí, quando eles vêm de uma forma tão intensa, a gente precisa realmente entrar na sua história. Uma sessão de alinhamento biossistêmico pode colaborar muito para que você... Com o seu processo. Com A Tati, que é dentista, ela falou aqui tecido conjuntivo do freio. Tá? Para quem perguntou se era cartilagem, tecido conjuntivo. Sabe uma coisa interessante? Ontem nós tivemos numa constelação uma pessoa que o impacto era nos ossos. E ossos e tecido conjuntivo têm a mesma origem embriológica e consequentemente, origem de conflito. E nós vamos falar aí de uma situação de autodesvalorização. E conforme a constelação foi se desenrolando, né, o que a gente percebeu? Essa criança não foi amamentada. Então, ela vive, é biológico, não ser amamentado ou ter dificuldades na amamentação pode gerar questões também na boca, mas em outras estruturas. Cristina, sempre que eu passava por um estresse de doença familiar, pai, marido, concomitantes nas cirurgias e sequelas, eu tinha reflexos nos dentes, canal, dente trincado. Quando conheci a Lê, retirei a contenção. É o que a gente fala do conhecimento, né, gente? Ter conhecimento é muito poderoso e libertador, porque nos dá a possibilidade de fazer escolhas diferentes com consciência, ou seja, fazer escolhas diferentes com paz no coração, né? Kati, fez e quebrar os dentes com uma determinada frequência. O que a gente falou desde o começo da live. Kati, volta a live e assiste, porque tem muito conteúdo na live que provavelmente você chegou depois, tá? Onde a gente explica sobre essas questões dos dentes. Virou uma live basicamente sobre boca. Foi uma live, assim, muito dentária. Por favor, repete o Instagram da Liz, é psicogenealogia.liz. Tenho problemas de dentes frequentes. Ninguém sente raiva, essa foi ótima. Eu que eu diga, Fê. Agora também é importante, né? Tem dois caminhos. Se desidentificar, né? De que eu sou raiva, porque se a gente também fica identificado, a gente fica preso. E uma outra coisa, isso eu falo desde muito cedo, eu aprendi a lidar com a energia da raiva, convertendo a energia em ação para coisas boas. É uma energia ótima para ação, para quem sabe lidar com ela. E a Tati ainda falando daquele dente granulado. Aqui, ó. Falta de esmalte. Foi também o que eu imaginei, porque quando se fala de película do dente, quem reveste o dente? Olha, Carla, é o esmalte. Tá aí, ó, o dente granulado, tá? A Sara colocou o Instagram, ótimo. Li, durante viagem expressei intestino preso e candidíase. Quero saber aqui, principalmente da mulherada, quem é que quando vai viajar o intestino prende? Porque isso costuma ser um sintoma comum, principalmente para as mulheres, quando elas saem de casa e vão para território desconhecido. Antes da gente responder essa e outras perguntas que a gente vai responder ainda, lembrando para vocês, principalmente quem quer subir para a nave, a gente vai ter a imersão da depressão à expressão agora, quarta e quinta, por apenas R$ 99,00. Gente, R$99,00. A galera que paga o valor dos nossos cursos, tá? Sabe que, primeiro, que a gente passa conteúdo de verdade, não é enrolação. Segundo, que R$ 99,00 é tipo de graça para aquilo que a gente vai entregar e para aquilo que a gente costuma cobrar, tá? A formação do alinhamento biossistêmico é R$ 9.000. Então, R$ 99,00. R$ 99,00 a gente vai falar tudo sobre depressão. Gente, é muita coisa. E trazer ferramentas para se trabalhar com ela. Então, para quem expressa depressão, para quem é terapeuta e quer ganhar essa ferramenta, para quem conhece acompanha gente que expressa depressão e até para entender o próprio processo, às vezes, de quando tá mais triste, não tá deprimido, mas passa por uma tristeza, vocês vão entender tudo. E outra coisa, para entender também outras coisas que podem estar presentes na vida dessa pessoa que expressa o que a gente às vezes chama de depressão e não é depressão. Tem coisas que são muito parecidas, que têm sintomas parecidos e a gente vai falar sobre isso nessa imersão. Quarta e quinta-feira, das 7h às 10h, com a gente entregando tudo para vocês sobre o que é depressão, como se origina, quais são as causas, raiz, né? Como olhar para isso, como tratar isso, tá? R$ 99,00.
A Drica falou, eu amo as lives, espero toda segunda por vocês. Que bom, Vamos Drica. lá. Intestino preso. Então, nós temos algumas coisas, né? A biologia, quando nós temos intestino preso, nós estamos nos sentindo numa situação sobrecarregados, sentimos que temos que controlar tudo, né? Temos que dar conta, tudo depende da gente. E adicionar em viagem o que acontece, e muitas vezes a gente vê com mulheres, é aquela coisa do que é dito que é fora da sua casa, é fora do seu banheiro, e aí você entra numa situação onde você sente que tem que controlar, e o seu intestino vai responder, não deixando você fazer fora de casa, por uma série de fatores. Quem fica com vergonha de fazer cocô na casa dos outros? Tá? É isso. Isso pela questão do deixar cheiro, isso de uma questão Por de... como a gente foi criado. Ok? Tá. Acontece muito com mulheres. A Sara falando pra Fê Thaís, eu também. Carla, falta de esmalte dentário, ok. É muito bom estar aqui nas segundas, começar a semana com um olhar muito amoroso pra vida. Que bom, Fê. A gente gosta muito de estar com vocês aqui às segundas também. Utilizar dióxido de cloro e ozônio para tratamento de canal evita bactérias. É que a gente não evita as não bactérias. evita as bactérias, a gente gosta delas. Mas só quem tá, né? Só quem estuda a quarta lei biológica consegue entender isso. E nós gostamos muito do tratamento com ozônio. Muito. E a gente tratou, inclusive, a patinha do nosso cachorro com Oxyflower. E aí, Oxyflower. Uma coisa importante aqui, tá? Instituto Guardini, tem um outro Instagram que a gente indica, que é Alfredo Asquaga. Da radiestesia. E ele trabalha com a radiestesia radiônica e ele tem estudado sobre o dióxido de cloro e feito experimentos e trouxe coisas muito interessantes sobre. Segue lá. Polly, como trabalho com imagem, os dentes remetem também à comunicação. Faz sentido pra vocês? Tá na boca, boca comunica, tá? E é o que a gente fala, se eu não expresso... Talvez uma segunda ordem. E aí eu posso, a gente chama isso de conflito de segunda ordem. Não é o principal, mas ele pode ser secundário. Vamos pensar no cachorro. Um cachorro que não late, ele se retrai, ou seja, ele não está se expressando, só que ele está contendo. O contendo é a primeira ordem. Instituto Gardini falou, agradeço muito, pois fiz o primeiro módulo da Nova Medicina Germânica e continuarei aqui. Abraços. Que bom, fique. Miguel, bom dia. Bom dia. Carla. Interessante, Fernanda. A mais nova faz isso desde um ano atrás. Ter o vosso entendimento ajudou-me muito no inverno passado. Uns avós tinham estado cá de férias e ido embora. E os outros avós também. Em relação à pele. Em relação ao frio, né? E à pele. Isso, Instituto Flávia Baritz. Isso. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Carla, iam voltar para Portugal, o entendimento veio na hora. O que é interessante é que uma vez que isso começou, agora volta sempre no frio mais forte. Por quê, Carla? Tem um trilho do conflito, né? Então, toda vez que tem aquela mesma informação, que no caso aí é o frio, isso ativa o conflito original, tá? Precisa trabalhar, tá? Ou tratar, né? No meu caso, eu não trabalhei o DHS, eu tratei com homeopatia e eu não tive mais. Eu entrava em cachoeira, em rio, em águas muito geladas, eu ficava inteira empipocada, tipo, coçando, e só sumia a hora que meu corpo aquecia. E foi interessante que ela já tinha se tratado com homeopatia. Um dia nós estávamos na Bahia, ela foi atravessar um rio, vivenciou uma situação e o corpo dela começou a expressar alergia. Eu atendi ela, né? A gente chegou em algumas outras informações e passou. Olha aqui, a Drica trouxe pneumonia bilateral, ou seja, 2 pulmões, sem sintomas clássicos. Esse é o problema, Drica, rótulo. Porque a pneumonia, ela deveria ser sempre que nós falássemos de uma estrutura, por exemplo, alvéolos pulmonares. E aí nós teríamos febre, poderíamos tossir sangue, um catarro mais verde. Sem sintomas clássicos, ou seja, deve ser uma tosse. Então a gente está falando de uma outra estrutura brônquica. É por isso que, assim, gente, conhecer os trabalhos do Dr. Hammer nos trazem muito conhecimento. Conhecimento é poder e nos traz liberdade. Porque quando nós estudamos a embriologia, esse termo eu sei que é um termo técnico, a gente entende o que a gente está vivendo. Porque senão a gente fica preso ao rótulo, e o rótulo muitas vezes é cego. E é por isso que muitos médicos também não conseguem dar um direcionamento coerente, porque eles estão usando um rótulo. Gente, a gente vai agora encerrar a live, porque deu aqui a nossa 1 hora. Eu vi que o nosso professor de dança está assistindo a live. Gui,
Beijo, estamos indo pra lá daqui a pouquinho. Saindo daqui a gente tem aula de dança com o Gui, então a gente precisa encerrar agora. Porém, a gente vai colocar a caixinha de sintomas, tá? E quem não teve as suas dúvidas respondidas aqui na live, porque não deu tempo de atender todo mundo, coloquem na caixinha de sintomas que o Fê tá de volta e ao longo da semana vou responder um monte. Ele vai responder vocês, tá bom? Muita gratidão. Aguardamos vocês na imersão da Depressão e Expressão. É online, vai ser via Zoom, das 19 às 22, na quarta e na quinta. Só vem pra nave, nós um ótimo garantimos. Jeito de subir na nave. A experiência vai ser incrível. Beijo no coração de vocês, uma semana abençoada de muita luz e até a próxima segunda com Outubro Rosa e vamos falar sobre os cânceres de mama. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente.